Olá! Qual é o índice de correção monetária que você acha que deve ser aplicado nos créditos de natureza trabalhista? TR ou IPCA? O Supremo Tribunal Federal, no próximo dia 26 de agosto, agora de 2020, vai dar a palavra final sobre esse questionamento. Vai dizer, é a TR, não é o IPCA, não é outro, o Supremo quem vai dizer, tá certo? Mas antes do Supremo falar isso, eu gostaria da sua resposta. Se você puder, comente aqui, coloque aqui a sua resposta, ok? Antes da sua resposta, eu quero lhe dar alguns esclarecimentos, certo? Para que você possa dar a resposta de forma fundamentada. Então, toda vez que a gente vai dar um posicionamento sobre uma questão jurídica, a gente precisa fundamentar, né? Não é basta, não, entendo que é essa, que não é a outra e tudo, mas sem fundamentar. Não, entendo que isso não se aplica, entendo que isso se aplica. Você precisa ter argumentos, então eu quero te dar argumentos para você responder, certo? Mas vamos lá. E antes eu quero te dar um recado. Se você quiser um material escrito sobre esse assunto, clique aí nesse link aqui na bio, no meu Instagram, que você vai ter acesso ao e-book que trata disso, perfeito? Outro recado, se você quiser saber de direito do trabalho, alguns assuntos com vídeos curtos, vá lá no meu canal, se inscreva no meu canal. O que você gostar, você curte, compartilhe. O que você não gostar, tudo bem, mas comente lá porque não gostou e tudo, tá? Compartilhe lá com as pessoas, vá lá, dê sua resposta. Aí você pode me perguntar, não, mas isso é só para advogado? Não, o canal do YouTube não. Todo mundo quer saber do direito do trabalho. Você pode ser empregador, pode ser empregadora, pode ser empregado, pode ser advogado, pode ser... Não importa, principalmente agora em período de pandemia, onde nós temos muita divergência jurisprudencial, muita insegurança, até legislativa e tudo coisa nova. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma pandemia, né? Um acontecimento de força maior, imprevisível, inevitável, e aí há muita insegurança. É claro que são posicionamentos, né? A gente tenta traçar um caminho, mas sempre observando o outro lado, o outro posicionamento ou os outros posicionamentos, porque o direito não é uma ciência exata, certo? Então há questões de entendimento para um lado, questões de entendimento para o outro, e assim vai, não é que um esteja certo, outro errado, mas não entendimento, tá certo? Se você quiser, você pode ir lá e você me siga aqui também no Instagram, que eu vou começar a postar muitos vídeos aqui de questões jurídicas importantes do direito do trabalho, direito material, e lá no YouTube tem vários vídeos lá comentando algumas decisões do TST, outras do Supremo em matéria trabalhista e tudo. Mas vamos lá. Vamos aí para o índice de correção monetária. Imagine a seguinte situação. Você tem R$1.000 em 2018, certo? Lá você pode comprar 10 produtos. Vamos supor que agora em 2020, agosto de 2020, você com os mesmos R$1.000 queira comprar os mesmos 10 produtos. Você consegue? Não, né? Por quê? Porque os preços aumentam. Então há uma variação de determinados preços com aumento que nós temos a chamada inflação. Quando essa variação é negativa, ou seja, os preços reduzem e o seu poder de compra aumenta, é uma situação inversa. Né? Então esse exemplo que eu dei, você não consegue comprar, por quê? Por causa da inflação. Mas vamos supor que você conseguisse comprar os 10 produtos e ainda sobrasse dinheiro. Nós teríamos uma deflação, certo? É claro que a gente não pode levar em consideração a variação de cada produto ou serviço de forma individual. Quem faz esse cálculo, quem faz a pesquisa e verifica essa variação é o IBGE, tá certo? Então ele faz esse cálculo, ele divulga, ele faz essa coisa toda e divulga, e quando ele verifica, né, de forma global, ele enumera vários produtos e serviços comuns à população e diz, olha, essa variação foi positiva, isso significa inflação, olha, a variação foi negativa, tá certo? É assim que funciona. É exatamente
Se você pudesse comprar os mesmos produtos e sobrasse, o seu poder de compra aumentaria, tá certo? Então o que que acontece? Vamos transferir esses R$1.000 para a Justiça do Trabalho. Vamos lá, você ajuizou uma ação, né, em face, por exemplo, do seu ex-empregador e teve uma decisão favorável condenando o seu ex-empregador a pagar-lhe R$1.000 em 2018, por exemplo. Ocorreu trânsito em julgado, não teve recurso nem nada, pronto, R$1.000. Por algum motivo, sei lá qual, não importa, você tenha que receber agora esses R$1.000 em 2020, agora em agosto de 2020. Seria justo você receber só os 1.000? Não. Aí que entra a questão da correção monetária, ou seja, tem que recompor o seu poder de compra. A correção monetária nada mais é do que a recomposição ou restabelecimento do seu poder de compra, ok? Para que você possa agora em 2020 comprar os mesmos produtos que você compraria em 2018, tá certo? Perfeito? E aí nós vamos entrar na questão do índice. Qual é o índice que faz isso? É a TR, a taxa referencial, ou é o IPCA na Justiça do Trabalho, certo? Está ocorrendo no momento uma divergência jurisprudencial, tá ok? Por quê? Mas o Supremo, volta a repetir, vai dar a palavra final e vai ter efeito vinculante. O julgamento está marcado para o dia 26 de agosto, tá bom? Então, está tendo divergência. Qual é o índice a ser aplicado? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A TR, é a taxa referencial, ela foi criada em 1991, medida provisória 294, que foi convertida na Lei 8.177 de 91, com o objetivo de ajudar no controle da inflação. Ela é utilizada hoje para correção de poupança, FGTS e alguns títulos públicos. Uma observação importantíssima para você me responder aí. A TR desde janeiro de 2018 está zerada, é 0,00%. Ou seja, aqueles seus R$1.000 que você ganhou na Justiça do Trabalho em 2018, se fosse só atualizado pela TR, sem os juros, porque nós temos os juros de 1% lá, depois eu vou falar um pouquinho disso, seria R$1.000 também, certo? 1.000 em 2018, não importa. Agora em 2020 seria R$1.000, se fosse só pela TR. No entanto, se for pelo IPCA, que é o índice que ele é considerado o termômetro da inflação no Brasil, é o índice que mede a inflação no Brasil. É ele que diz, olha, o seu poder de compra aumentou ou caiu. É ele que diz, é o IPCA. E aí, se esses R$1.000 de 2018 você fosse atualizado pelo IPCA, hoje você teria o poder de compra. Você teria 1.000 mais alguma coisa, tem que fazer o cálculo, tá certo? Quem faz essa divulgação, quem faz a pesquisa dos preços e tudo, é o IBGE. Perfeito? Então, primeiro ponto. Nós temos alguns setores que têm peso, né, maior, menor para esse cálculo do IPCA. Por exemplo, alimentação, 25,21%, transporte, 18,77%, 18,49% do vestuário, despesas pessoais, 15,68%, habitação, etc. Vamos lá. Aí você pode me perguntar, mas espera aí, então juros e correção monetária é coisa diferente? Sim, claro, coisas totalmente diferentes. Índice de correção monetária para recomposição do valor, né, do poder de compra, e juros, eles incidem quando há uma mora. O seu empregador, nesse exemplo que eu dei, que ele foi condenado, ele não lhe pagou no momento exato, então ele está em mora. Então, além da atualização monetária, o seu poder de compra, ele precisa ter uma sanção, uma penalidade para que fosse, né, o pagamento, para que ele não atrase, porque senão ninguém ia querer pagar. Não, peraí, se eu devo em 2018 1.000 e agora eu vou pagar 1.000, qual é o incentivo para pagar? Não, mas com a
taxa de 1% ao mês, né, que está lá no parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177, é o mesmo dispositivo que trata da TR, tá certo? Aí você pode me perguntar, mas o que é a diferença de IPCA, INPC e IPCA? Porque muita gente fala. É a mesma coisa, só tem um INPC, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e ele é encontrado, é um indicador que é encontrado levando em consideração, claro, aqueles produtos e serviços, mas levando em consideração o consumo de famílias que tenham renda entre 1 e 5 salários mínimos. E o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, é de famílias que tenham renda entre 1 a 40 salários mínimos. Essa é a diferença, tá ok? E o IPCA é a questão IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo e especial. Ele é medido trimestralmente, essa que é a diferença, tá? Então, feitos tais esclarecimentos, lembrando que a TR desde janeiro de 2018 está zerada, qual é o índice que você acha que deve ser aplicado? Só lembre uma coisa, não pense na Justiça do Trabalho só do empregado sendo credor, porque às vezes o empregado ele é devedor. Imagine uma circunstância em que, por exemplo, o empregado assedia sexualmente uma outra empregada, manchando a imagem da empresa, né? Ou então qualquer outro ato, ele pratica qualquer outra conduta que manche a imagem da empresa. A empresa tem direito a uma indenização por danos morais. Então, é de mão dupla esse índice, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre a decisão do Supremo, que foi exatamente assim quando se trata da Fazenda Pública. Perfeito? Então tá. Então você certamente vai dizer, não, tem que aplicar o IPCA, porque tem que restabelecer o poder de compra da moeda, daquele meu valor, daquele meu crédito trabalhista. No entanto, hoje, atualmente, o que está em vigor é a aplicação da TR. São alguns dispositivos, o parágrafo 1º e o artigo 39 caput da Lei 8.177, e o parágrafo 7º do artigo 879 da CLT. Sendo que é o seguinte, esse parágrafo 7º ele foi incluído pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467, que entrou em vigor em 11/11/2017, ok? Então eles estão dizendo a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela TR, divulgada pelo Banco Central conforme Lei 8.177 de 91, ou seja, ratificou o que a lei já dizia, perfeito? Só que veio o seguinte, olha, veio a medida provisória 905 e alterou a redação desse dispositivo, dizendo não é TR não, é IPCA. Pronto, perfeito, solucionada a questão, porque está na lei, pronto, iríamos aplicar o IPCA. Só que essa medida provisória 905 foi revogada por uma outra medida provisória 955. Conclusão da história. O que é que está prevalecendo hoje? A aplicação da TR. Perfeito? E aí você pode me perguntar, mas por que então está tendo divergência jurisprudencial, já que tem uma lei, já que tem, ou melhor, dois dispositivos, dizendo que tem que ser aplicada a TR? Vou explicar, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade, números 4357, 4372, 4400 e 4425, ele apreciou alguns dispositivos da Emenda Constitucional 62 de 2009. Emenda Constitucional que levou para a Constituição a questão da execução mediante precatório contra a Fazenda Pública, certo? E lá estava dizendo que essa correção monetária deveria ser pela TR. E aí o Supremo, naquele momento, eu só vou lembrar a você o seguinte, olha, essa emenda constitucional trouxe também a questão da compensação, quando um particular é ao mesmo tempo credor e devedor da Fazenda Pública, uma compensação obrigatória. Isso também foi apreciado lá pelo Supremo, nessas ADIs, tá certo? E qual foi o posicionamento do Supremo? O Supremo disse o seguinte, olha, a atualização monetária pela TR viola o direito de propriedade. Primeiro argumento. Não foi só um, não. Vou colocar para vocês. Viola o direito de propriedade. Não pode.
que é a inflação, falou da inflação, a inflação, pronto, quem tem o índice é o IPCA, que é o que mede a inflação no Brasil. Claro, óbvio, perfeito. Disse o seguinte: a aplicação da terra viola o princípio da isonomia. Por quê? Vamos lá. Essa situação da compensação. Você, um particular, ao mesmo tempo credor e devedor da fazenda pública. Imagine a seguinte situação: o valor que a fazenda lhe deve vai ser corrigido pela ATR. E o que você deve para a fazenda vai ser corrigido pela Selic. Olha o disparate. Então violaria o princípio da isonomia. É claro, é óbvio, claro. Perfeito, ok? E um outro argumento foi que o ministro Gilmar Mendes diz: olha, a natureza desse crédito é natureza tributária. Então, disse o seguinte: pronto, inconstitucional a TR, aplicação do IPCA. Perfeito? Perfeito. Aí, ele estava tratando de matéria constitucional. E aí tem um dispositivo, o artigo 1º F da Lei 9494 de 97, tratando do assunto da mesma forma que a emenda constitucional tratou. E aí o ministro disse o seguinte, ó, o Supremo disse: olha, esse dispositivo também é inconstitucional por arrastamento, porque ele trata da mesma situação como a emenda constitucional tratava, entendeu? E aí o Supremo modulou os efeitos dessa decisão, dizendo que aquilo iria valer a partir de 25 de março de 2015. Perfeito? Ok. E aí o que aconteceu? O TST, diante dessa decisão do Supremo, também fez praticamente a mesma coisa. Disse: olha, a razão de decidir lá é a mesma aqui. Aqui eu tenho uma aplicação de um dispositivo que fala para eu aplicar a TR, mas ela não reflete a inflação. Não tem, isso é inconstitucional também por arrastamento. Ou seja, só que a sétima turma ela suscitou esse incidente de inconstitucionalidade e encaminhou a pleno, claro, né? Reserva de plenário, artigo 97 da Constituição. É só o Tribunal Pleno ou, no máximo, órgão especial que pode declarar a inconstitucionalidade de algum dispositivo legal. Perfeito? Aí o que é que o Pleno do TST fez? Declarou a inconstitucionalidade dessa parte aí do artigo 39, que fala da equivalentes à TR, no caso fala TRD, que é taxa referencial diária, que nada mais é do que a taxa mensal, é a divisão, né, da taxa. Você pega, soma toda a taxa referencial diária e vai achar mensal, nenhum problema. E definiu a variação do IPCA, porque assim o TST ele se viu na seguinte situação: peraí, não é a TR, qual é agora então? Já que não tem lei, não tem nada, então qual é que eu vou aplicar? Ele se baseou na decisão do Supremo, disse que o IPCA é também, tá? E modulou os efeitos também de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Só que logo depois dessa decisão do TST, desse dispositivo, em relação à inconstitucionalidade desse dispositivo, veio a reforma trabalhista, a Lei 13.467, e disse, incluiu o parágrafo 7º no artigo 879, disse: olha, a atualização dos créditos é pela TR e pronto. Veio a medida provisória 905, disse que era pelo IPCA, só que ela foi revogada, como eu já mencionei. Portanto, hoje, na legislação, o que está valendo é a aplicação da TR. Perfeito? Então, aí outro processo lá no TST, número 24059, 68/2017, nova arguição de inconstitucionalidade, agora não mais do artigo 39 da Lei 8.177, mas sim do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, dizendo, olha, e já foi para o Pleno e tudo, o Pleno já estava com julgamento, a maioria já, quando houve um pedido liminar nas ações declaratórias de constitucionalidade número 58 e 59, e exatamente para o TST não aplicar o IPCA. Nessas ações declaratórias de constitucionalidade, os autores pretendiam a declaração, ou pretendem, a declaração do Supremo da constitucionalidade dos seguintes dispositivos: artigo 39
e seu parágrafo 1º da Lei 8.177, parágrafo 7º do artigo 879, parágrafo 4º do artigo 899 da CLT, tá certo? Sustentando porque está na lei e ninguém pode fugir disso. E é o seguinte, eu não posso simplesmente deixar de aplicar um dispositivo que está plenamente em vigor. Para eu não aplicá-lo, eu tenho que declarar a inconstitucionalidade dele, tá certo? Eu, como juiz de primeiro grau, eu posso fazer isso. A partir do tribunal é só o pleno, ou órgão especial, pleno, órgão especial, tá certo? Mas tem que ser, a partir de tribunais, é o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97 da Constituição. Perfeito? Então, por isso que foi para lá. Aí, o que é que aconteceu nessas ações declaratórias de constitucionalidade? A decisão do ministro Gilmar Mendes, ante o exposto, defiro o pedido formulário e determino desde já a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos que estavam em jogo, né? Aqui com o máximo de respeito, pelo amor de Deus, com o máximo de respeito aqui, ela ficou obscura essa decisão. Por isso que muita gente falou, agora vai fechar a Justiça do Trabalho, não vai aplicar a TR, não vai aplicar IPCA, mas não. Houve as pessoas se apressaram um pouco, né? Mas houve um recurso, né? A Procuradoria-Geral interpôs um agravo regimental. Foi que o ministro Gilmar Mendes explicou a situação. Ele disse, não, espera aí, eu não estou dizendo para suspender tudo. Ele disse, pode prosseguir normalmente na fase de conhecimento e na fase de execução, desde que não haja controvérsia sobre o índice e o julgador queira aplicar o IPCA. Ou seja, você pode extrair da decisão do ministro o seguinte, olha, se você aplicar TR, nenhum problema, não vai ter suspensão e você também não vai descumprir a decisão do Supremo. Se você já aplicou o IPCA e não houve impugnação, também não há problema, não importa se seja a fase de conhecimento, fase de execução, nenhum problema. E outro, se você não falou nada na sua decisão também, porque nós temos uma súmula, a 211 do TST, que diz o seguinte, havendo omissão, tanto na petição inicial quanto na condenação, você leva isso para a fase de liquidação. Nenhum problema a questão da correção monetária. Por quê? Porque se trata de um pedido implícito. Não precisa estar na petição inicial a correção monetária para que eu, magistrado, tenha que deferir ou não. Pedido implícito, isso aí é jurisprudência pacífica nesse sentido, entendeu? Então, nessas hipóteses, nenhum problema. E eu avanço um pouco mais, eu digo o seguinte, olha, se for a fazenda pública que estiver no polo passivo, na Justiça do Trabalho, como devedora também, nenhum problema aplicar o IPCA, porque eu não vou descumprir a decisão do Supremo, porque o Supremo já enfrentou esse tema quando estava verificando a constitucionalidade de alguns dispositivos da Emenda Constitucional 62 de 2009. Deu para entender? Então, são esses argumentos. Então, nenhum problema na aplicação. Mas você pode me perguntar, mas me diga uma coisa, se o juiz aplicar TR, vai ter algum prejuízo para o credor? Eu não vejo prejuízo, porque se eu aplicar TR agora e o Supremo declarar constitucionalidade dos dispositivos, pronto, não vai haver mudança. Mas se ele declarar a inconstitucionalidade, ele vai dizer não, essa decisão não pode prevalecer e vai prevalecer o novo índice que ele escolher, se vai ser o IPCA tal, eu creio que seja o IPCA, né? Porque lá foi o IPCA e nós estamos falando de recomposição do poder de compra. E qual é o índice que faz isso? É exatamente o IPCA. Perfeito? Nenhum problema. Então, pode seguir normalmente, não tem nenhum tipo de problema, mas volto a repetir. Quem vai dar a palavra final é o Supremo Tribunal Federal, agora dia 26 de agosto, né? E aí, pronto, efeito vinculante e nenhum problema, todo mundo vai ter que seguir e a questão vai ser sanada. Mas não esqueça de colocar a sua resposta aqui. Se você gostou, comente, compartilhe aí com seus colegas, com seus amigos, não importa a profissão, não importa. E me siga lá no YouTube,
no Instagram, no Facebook, que eu vou colocar muito assunto palpitante, né? Interessante para a gente debater, tá bom? Até a próxima, um abraço, fiquem com Deus!